Então vamos lá, pessoal. A gente fechou a aula passada com esse quadro resumo aqui das 3 topologias possíveis de amplificadores a um transistor. Tá? Vamos dar uma repassada aqui. Primeira coisa que é interessante olhar é todos eles o ganho é GM vezes a impedância de saída. Tá? Todos eles é GM vezes a impedância de saída. Beleza? E eu afirmo isso porque a gente calculou, eu mostrei para vocês. Só tem essas 3 possibilidades aí, de onde que saiu essa ideia. E a gente calculou o ganho dos 3 e os 3 deu GM vezes Z-out. Então a gente pode afirmar que, cara, o ganho dos amplificadores todos é GM vezes a impedância de saída. Beleza? E reflete muito aquela ideia que eu comecei para vocês, que é, cara, como é que é o princípio da gente construir essa coisa, tá? Que é aquela ideia de pegar uma tensão de entrada, transformar numa corrente dentro do circuito, e a gente vai usar o GM do transistor para fazer isso, tá? Em todos esses casos aqui é isso que está acontecendo. A gente está pegando o GM do transistor para converter uma tensão de entrada numa corrente dentro do circuito. E aí depois a gente usa uma carga para converter essa corrente dentro do circuito para uma tensão de saída. Nos 3 casos está acontecendo isso. E esse último processo aqui, ele vai acontecer com a impedância de saída do circuito. É a impedância de saída do circuito que vai fazer isso. Tá? Pensando de maneira mais geral. Ok? E aí ficou uma composição, fica razoavelmente elegante, inclusive, tá? Tipo, eu uso o GM para fazer uma primeira transformação, uso o Z-out para fazer a segunda transformação, e a multiplicação dos dois é o ganho. Fica uma parada bem elegante, no meu entender, tá? Repare que um deles tem inversão de fase, tá? Esse menos, para mim, é meramente inversão de fase, tá? Tipo, você pode pensar assim, ok? E quando que acontece inversão de fase? Repare que só aconteceu no caso do fonte comum, do emissor comum, mesma coisa, tá? E aí a gente começa a tirar uma regra geral que é, toda vez que o sinal vier da porta do transistor para o dreno do transistor, vai ter inversão de fase. Toda vez que o sinal passar da porta para o dreno, ou da base para o coletor, no caso do transistor bipolar, vai acontecer inversão de fase, beleza? Aí aparece aquele menos ali no ganho, ok? Repare que nesse segundo cara aí, no buffer, né? O seguidor de fonte. O sinal veio da porta para a fonte do transistor. Beleza? Não teve inversão de fase. E na última topologia, o sinal veio da fonte para o dreno do transistor. Ele fez esse caminho aqui. E também não teve inversão de fase. Beleza? São as únicas 3 possibilidades do sinal. Entrar e sair aí nesses caras com alguma topologia viável. Tudo bem? Para fazer uma amplificação. Só uma delas tem inversão de fase. Ok? Vamos lá. Em relação ainda nessa questão do ganho, tá? A gente vai considerar aqui. Vamos olhar aqui a impedância de saída primeiro, para voltar ali para o ganho, tá? Olha a impedância de saída, aconteceu um fenômeno interessante, tá? Tem 2 topologias que tem alta impedância de saída, que é essa primeira e essa última aqui. Alta impedância de saída, beleza? E alta impedância de saída é porque a gente vai querer maximizar aquele RD ali, tá? Mas já a gente fala mais sobre isso. E tem uma topologia dessa aqui que tem baixa impedância de saída. A gente fez esse estudo do 1 sobre GM, a gente está considerando esse número, independente de quanto seja, baixa impedância de saída, tá? Aquele 1 sobre GM está indicando que eu mexo na tensão e aí eu acabo vendo muita corrente em algum lugar, beleza? Tem muito controle sobre a corrente em algum lugar a partir de uma certa tensão, beleza? E aí, como é tudo GM vezes Z-out, tem 2 topologias. As 2 que tem alta impedância de saída, elas vão ter alto ganho, que é essa primeira aqui, e essa última. E o alto ganho vem do fato delas terem muita impedância de saída, tá? E tem uma delas que, como a impedância de saída é baixa, o ganho ficou baixo. Ficou aproximadamente 1, inclusive nesse caso aqui, foi a aproximação que a gente fez. O ganho ficou baixo. É sempre menor do que 1, mas se estiver bem feito o negócio, fica perto de 1, tá? Mas fica um ganho baixo, beleza? E por que aconteceu esse ganho baixo? Porque a impedância de saída do circuito está baixa, tranquilo? Então, querendo ou não, a impedância de saída acaba estando diretamente relacionada ao ganho que a gente consegue fazer no circuito, tá? Não tem como fugir, beleza? O que acontece com um, acontece com o outro. Não tem muito para onde fugir, tá?
E aí, em termos da impedância de entrada, a gente tinha dois circuitos aqui, com a impedância alta, que quer dizer o seguinte, eu mexo na tensão de entrada e eu não consigo controlar a corrente de entrada muito bem. Tranquilo? É isso que eu estou dizendo aqui, tá? E tem um cara desses aqui que tem impedância de entrada baixa. Quer dizer o seguinte, eu mexo na tensão de entrada e eu vejo muita corrente de entrada. Beleza? Em termos dos sinais, variações, tá? Variação de tensão, variação de corrente. Beleza? E aí a gente começa a olhar e falar, tá bom, para que serve cada um desses caras? Tá? Para que serve cada um desses caras? Essa primeira topologia aqui, em geral, o que a gente pensa nela é, eu quero muito ganho com a entrada de tensão. Beleza? Quando eu preciso de muito ganho e minha entrada é uma entrada de tensão, eu já vou direto para aquela primeira topologia, o fonte comum ou emissor comum. Se eu preciso de muito ganho e a minha variável de entrada é uma corrente de entrada, normalmente a gente pensa num estágio porta comum para fazer a entrada, porque tem baixa impedância de entrada, ele aceita a corrente. Tá? E se eu preciso de muito ganho, eu vou lá e coloco esse cara. Beleza? E aí, para que serve o seguidor de emissor, o seguidor de fonte ou o seguidor de emissor, que é esse cara do meio, tá? Em geral, o que a gente usa ele é para corrigir a impedância de saída, quando eu preciso de uma tensão de saída. Independente se eu entrei com tensão ou se eu entrei com corrente, se eu preciso de uma tensão de saída, tá? É bom fazer um estágio, um último estágio, botar esse cara aqui na ponta de saída do seu circuito no final. Beleza? Para quê? Para ajustar a impedância de saída. Beleza? Então, em geral, esses que são os usos. Tá? A gente quer fazer ganho. Se for entrada de tensão, usa o primeiro caso. Se for entrada de corrente, usa o segundo caso. O terceiro caso. Se eu preciso sair com corrente, aqueles dois caras ali já são bons para isso. Né? A impedância de entrada, impedância de saída alta, quer dizer que eles funcionam como se fosse fonte de corrente na saída. Tá? Se a saída é de corrente, não precisa fazer mais nada. Só que se a saída é de tensão, cabe ajustar essa impedância de saída usando o buffer. Tranquilo? Então não tem muito segredo. É para isso que serve, para isso mesmo que serve cada um desses caras. Tá? Não tem muito. É isso aí. Ok? Seguindo então. Vamos dar uma olhada aqui numa coisa, porque olha só. Deixa eu ver a ordem que eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos dar um pequeno passo para trás para a gente poder ver o que está acontecendo, o que a gente fez até agora. Porque eu falei, cara, eu passei muita informação para vocês, essa coisa aqui de sinal aqui é muita informação, mas tem mais coisa. Porque isso é só um pedacinho, um pedacinho, um exagero, assim, um pedação, mas é um pedaço do problema. Tá? Volta lá na primeira vez que eu falei de amplificador. Quando a gente começou a analisar esse circuito aqui pela primeira vez, RD. Que eu tinha nem falado ainda de modelo de sinal, nem nada disso, tá? O que a gente fez foi fazer o seguinte. A gente botou uma tensão de entrada aqui, como sendo um Vin, uma parte DC, mais um delta V. Beleza? Foi isso que a gente fez. Aí a gente chegou aqui do lado de cá, calculou o Vout e viu que esse Vout, dentro de uma certa condição, que foi o que a gente chamou de condição de pequeno sinal, tá? Que era a condição que me levava a desprezar a distorção, lembra disso? A falar assim, o efeito da distorção é desprezível. E aí eu cortava todos os termos lá que eram de alta ordem, né? De efeito quadrático, cubo, ou qualquer outra coisa assim, tá? A gente falava, isso aqui é desprezível, vamos só desprezar isso aqui e vamos ver o que acontece. Beleza? E aí, quando a gente fez isso, e a gente está nesse regime linear, tá? Que é desprezando a distorção, a saída, ela ficou, a gente calculou ela, a saída ficou no formato que era uma tensão de saída DC mais um delta Vout. Beleza? Aconteceu isso. Beleza? Aconteceu isso. Esse Vout DC era VCC menos IDRD, nesse caso aqui, o ID, a parte DC do ID, da corrente, e o delta Vout ficou menos RD vezes GM vezes o Vout, o VI. Isso aí que era o delta Vout. Mas o importante é que apareceu uma parte DC na entrada, a partir de um sinal, que é DC na entrada, mais um sinal.
gerou na saída um DC mais o sinal de saída. Foi isso que aconteceu, tá? Então a gente pode olhar o amplificador como se fosse uma função onde ele está pegando aqui, tá? A tensão de entrada e o sinal de entrada, ok? Uma parte DC e uma parte com sinal que varia com alguma outra relação, pode ser variação no tempo, na temperatura ou qualquer coisa assim, beleza? Mais normal é fazer no tempo. E ele gera na saída duas componentes, uma que é essa parte DC e uma que é o sinal de saída, ok? Então posso enxergar esse circuito como uma coisa que está fazendo isso. Como se fosse uma função de duas variáveis, que pega o DC mais o sinal e gera duas variáveis lá na saída. A parte DC mais o sinal na saída, ok? E aí eu posso enxergar isso aqui como se fossem quatro funções, beleza? Como se fossem quatro funções, que é aquela ideia que a gente fez lá no modelo de pequeno sinal também, tá? Que é falar o seguinte, tá bom, de alguma forma, esse Vin aqui vai gerar esse Vout, uma parte dele pelo menos, beleza? Esse Vin vai gerar esse delta Vout, ou uma parte dele, ok? Esse delta Vin vai gerar uma parte do Vout DC, vai influenciar esse DC aí, e esse delta Vin aqui vai influenciar o delta Vout. Tudo isso todas as partes de entrada influenciam as coisas da saída. Então se eu for quebrar em quatro partes, entendendo que essa coisa aqui está num regime linear, tá? Fica fácil porque eu posso quebrar em quatro funções mesmo e fazer uma composição dessas quatro funções. Tá? Uma superposição dessas quatro funções, combinação linear delas. Okay? Eu vou dar nomes aqui para a gente poder mapear exatamente o que a gente fez até agora, o que está faltando a gente estudar. Beleza? Então vamos lá. Essa componente aqui, delta Vin para o Vout, eu vou chamar de F1. O que o sinal de entrada está fazendo na tensão DC de saída. Ok? E isso daqui, não é para nenhuma surpresa, mas quando a gente fez a hipótese de que não vai acontecer distorção, okay? Quando a gente fez a hipótese de que a gente não vai ver distorção, a gente vai desprezar a distorção, o que a gente está falando é que esse F1 aí é igual a zero, identicamente igual a zero, ela não tem nenhuma influência lá na saída. Quer dizer o seguinte, o sinal de entrada não altera o que acontece na parte DC da saída. Foi isso que a gente falou. Beleza? Isso aqui é como se fossem as duas coisas equivalentes. Isso aí é o regime linear. Ok? O sinal de entrada não influencia a polarização da saída. Ok? A gente tem uma segunda função que eu vou chamar de F2, que é como é que o sinal de entrada influencia o sinal de saída. Beleza? Esse F2 foi essa análise que a gente fez até agora. É a análise de sinal. Beleza? Esse F2 aqui é a análise de sinal. Que é a análise dos delta Vs e a análise dos delta Is. Ok? Foi o que a gente fez aqui até agora. Aquela história de modelo de pequeno sinal, aquela coisa, aquela brincadeira toda. Beleza? É isso daqui. Vamos lá. Eu vou ter ainda uma função F3, que a gente vai começar a estudar um pouco mais de detalhe agora, que é o que a tensão DC de entrada está fazendo na tensão DC de saída. Ok? E a gente vai chamar esse F3 aí de análise do ponto de operação. E acaba que sendo, querendo ou não, a gente acaba gastando muito mais tempo fazendo essa análise aqui dessa função F2, que é a análise do sinal, do ganho, perda de entrada, essa coisa toda, que dá um certo trabalho, dá um certo trabalho, faz um monte de coisa que a gente fez até agora, tá? E acaba não dando tanta importância a esse caso de ponto de operação, tá? E tanta importância que eu digo assim no tempo aqui da disciplina, tá? Vocês vão ver que é razoavelmente mais rápido o que eu vou fazer, tá? Razoavelmente mais rápido. Mas, querendo ou não, essa questão aqui do ponto de operação é o ponto mais importante da coisa toda, tá? E por quê? Não é exatamente por causa desse F3, porque na verdade, o que a gente gostaria é que tivesse Vout DC igual a zero lá na saída, que não tivesse nada de DC, tá? Mas é fácil da gente jogar fora, a gente usou a derivada para jogar fora, ok? Mas por conta dessa outra função F4 aqui, que repare, é o ponto de operação da entrada
dizendo o que acontece no sinal de saída. Tá? Essa F4 aqui, ela não é zero. Muito pelo contrário. Essa função F4 aqui, ó, é o ponto de operação me dizendo como que são os parâmetros do modelo de sinal. Tá? Como que são os parâmetros do modelo de sinal? No final das contas, o GM, o RP e o R0, eles vão sair dessa funçãozinha R4 aqui, ó, F4 aqui. Tranquilo? Então, se eu não consigo ajustar corretamente o meu ponto de operação, não existe falar em ganho, impedância de entrada, impedância de saída. Não tem nada que você possa fazer. Okay? Não tem nada que você possa fazer. Não tem conversa. Okay? Depois, se o ponto de operação está ajustado, aí você pode começar a conversar sobre o que está acontecendo com o sinal. Okay? Esse que é a grande questão do ponto de operação. Tá? Que é o que acaba acontecendo lá quando vocês estão no laboratório. Eu não sei como é que está exatamente os experimentos do laboratório, mas quando eu tive que fazer laboratório, toda vez que eu vou para o laboratório, eu gastava muito tempo, até o dia que eu entendi que, cara, não adianta eu mexer com o osciloscópio, gerador de sinais, enquanto as coisas que eu consigo fazer só com o voltímetro lá DC não estiverem corretas. Enquanto tiver tudo certinho lá, como tipo, tensões DC, corrente DC, não tem conversa. Não precisa medir ganho, não precisa medir impedância de entrada, porque vai estar tudo zoado. Não vai dar nada que você quer. Tá? E normalmente é meio mágico esse negócio. Você arruma o ponto de operação, que é a parte DC, magicamente surge ganho, um monte de ganho lá já, um monte de impedância de entrada, impedância de saída, fica tudo bonitinho do jeito que você queria. Pode não estar cravado lá no valor que você precisava, mas já fica muito próximo. Tá? Já fica normalmente coisa muito boa. Assim. Okay? Então, normalmente esse é o problema. Tá? O que está acontecendo nessa função F4 aí? Tá? Que é o que gerou aquela ideia do modelo de pequenos sinais pra gente. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês meio que uma visão gráfica aqui da coisa. Porque o que a gente fez foi falar o seguinte. Dado o transistor, vou fechar ele dentro de uma caixa preta. E aí a gente definiu dentro da caixa preta aqui o que era tensão de entrada, corrente de entrada, o que era corrente de saída e o que era tensão de saída. E aí a gente fez uma relação entre todos com todos, né? Como é que a tensão de entrada mexe na corrente de entrada, como é que a tensão de entrada mexe na corrente de saída, como é que a tensão de saída mexe na corrente de entrada, como é que a tensão de saída mexe na corrente de saída. Ok? E aí deu origem àqueles modelos. E a gente foi calculando com as derivadas, tá? Mas o que a gente foi fazendo? O que? Gráfica visualmente aqui, o que foi fazendo? Professor, foi calculando as derivadas lá. Só você pega a conta lá e vê o que a gente fez, tá? Mas repare uma coisa. O transistor aqui, ó, no caso o transistor MOS, a gente pode entender esse cara como uma fonte de corrente controlada por duas tensões, tá? Uma função que tem como entradas aqui o VGS e o VDS. Ok? Tem duas entradas e ele me gera uma saída, que é a corrente. Tranquilo? Então, se você parar para olhar, essa coisa aqui, ela é... Se eu fosse fazer um gráfico mesmo desse negócio, né? VGS, numa direção, VDS, tem um plano de tensões aqui, beleza? E a corrente tá alguma coisa assim. Tranquilo? E eu vou mostrar esse gráfico, eu vou parar aqui o vídeo, então... na hora que vocês estiverem vendo no YouTube lá, vai ter meio que uma interrupção. Eu não vou conseguir gravar aqui exatamente a parada. Aí vocês dão uma olhada no negócio, tá? Então, voltando. Essa que é a ideia do o que está acontecendo quando a gente está fazendo o GM e o R0. Beleza? O GM e o R0. Só que aí volto àquela minha questão, né? O engenheiro raiz não tinha como plotar esse gráfico bonitão que eu mostrei para vocês ali. Tá? 3D, que você pode ficar mexendo e tal, não sei o que. Isso é coisa de engenheiro Nutella, que nem eu. Tá? Engenheiro raiz, o que ele fazia? Ele pegava e falava, cara, eu vou ter que dar meu jeito aqui, ó. 2D, tá? VGS por ID, VDS por ID. Ok? Então, o que o cara fazia? Ele escolhia uma linha dessas aqui para andar para o lado de cá, fazia o plot, que vai acontecer alguma coisa assim.
ok? Se você fizer o plot lá, vai acontecer alguma coisa assim, tá? Escolhe uma linha, anda na outra direção do VDS, beleza? E aí repare, o que significa escolher uma linha, deixa eu voltar aqui um segundo, o que significa escolher uma linha para andar nessa direção aqui, ó? Significa falar o seguinte, eu vou travar um VDS arbitrário, eu escolho o VDS que eu quero, tá? E aí eu vejo o que acontece quando eu vario a outra variável, beleza? Você tem a equação na coisa, você escolhe um VDS específico e anda com a outra variável. E aí vai dar um gráfico desse aqui. Se você mexer no VDS, trocar o VDS, falar, não vou andar nessa linha, vou andar nessa linha aqui agora, na linha paralela a ela, beleza? Esse gráfico vai mudar, ele vai ficar alguma coisa assim, ou assim, não sei exatamente quando aumenta ou diminui o que vai fazer, mas todos eles têm essa cara aí, beleza? Foi o que você viu naquele gráfico lá, tranquilo? Todos eles têm mais ou menos essa cara. Andar na outra direção, aqui fazer o gráfico VDS é andar assim, ó. Escolher uma outra direção para andar. Isso entendendo que a gente vai andar só nos eixos ortogonais, paralelo aos eixos, ok? E aí na hora que a gente escolhe uma linha dessa aqui para andar, significa que eu vou travar um VGS aqui arbitrário, VGS1, chama de VGS1. E aí na hora que eu ando na linha do VDS, acontece isso, ó. Para um dado VGS, dá essa linha aí, beleza? Ah, não quero essa linha não, eu quero andar nessa linha aqui, ó, na paralela dela, com VGS um pouco maior, por exemplo, beleza? Então o que está acontecendo? Vai ter um outro VGS, vai dar origem a uma outra curva aqui, ó, VGS2. É isso que está acontecendo. Quando a gente plota essas curvas aqui, a gente está tentando ver o que acontece com aquele gráfico, como se estivesse tentando ver o que acontece com aquele gráfico 3D ali, beleza? Por isso que às vezes no datasheet da coisa, de um transistor qualquer, tem essas curvas aqui, ó, tem isso daqui. O que é isso? E tem várias curvas, tá? Para vários VGS diferentes. O que ele está fazendo? O que ele fez ali, querendo ou não? Ele pegou aquela coisa 3D lá e projetou, fez tipo a sombra dela num dos planos. Tá? Foi isso que o cara fez. E aí, aparecem várias linhas aqui num plano. É como se o cara tivesse pegado essa coisa aqui e projetado tudo nesse plano aqui do ID com o VGS. Empurrou lá, pum, achatou tudo, sacou? E aí fez algumas das linhas. É isso que o cara tá plotando lá, tá? Mesma coisa pro lado do VGS, ok? Mesma coisa pro lado do VGS, tá? Só que agora ele tá achatando tudo nesse plano aqui, né? E aí fica alguma coisa assim. Beleza? Como se fosse... É isso que está acontecendo. É isso que a gente está vendo na hora que a gente olha esses gráficos aqui. Lembra sempre que é uma função de duas variáveis. Por isso que eu sempre vou ter dois gráficos. E dois gráficos não é suficiente, tá? Porque dois gráficos eu estou vendo, tipo assim, a projeção daquela superfície inteira lá em dois planos que eu escolhi aqui arbitrariamente, que é o do VGS e do VDS. Ok? Repare que você podia ter pensado numa coisa mais complicada. Você podia ter pensado em falar, cara, eu não vou andar... Imagino, tá? Tipo assim, eu nunca fiz isso, tipo, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Mas se alguém quiser se aventurar aí, eu acho que pode ser uma coisa bem interessante. Não sei. Mas alguém pode chegar e falar assim, cara, por que eu tenho que ficar restrito a ficar andando em cima do VGS ou em cima do VDS? Por que eu não posso andar assim, ó? Numa direção arbitrária aqui qualquer. Tranquilo? Hoje em dia, eu acho que daria para fazer alguma coisa interessante nisso daqui. Quem tiver, tipo, interesse em, tipo, trabalhar alguma coisa mais teórica, teoria de circuitos, tá? Eu acho que podia ser uma coisa interessante. Porque quando a gente está andando assim, ó, nessa direção, aqui eu acho que começa a ficar matematicamente mais elegante a gente considerar a distorção. Porque até então o que a gente estava fazendo, quando a gente faz essas projeções, a gente joga fora as distorções. Tá? Querendo ou não, porque acaba complicando demais a brincadeira. Só que eu acho que hoje em dia talvez dê para alguém falar assim, vamos incorporar a distorção na análise fazendo isso, andando numa direção arbitrária, tá? E aí tentar fazer alguma coisa, beleza? Mas enfim, para quem tiver mais inclinação para ideias malucas, né? Beleza? O que é o GM nesse contexto aqui, tá? Lembre, o GM a gente definiu como sendo derivada do ID em relação ao VGS. Então, a derivada dessa curva aqui, ó. Beleza?
Só que repare, na hora que a gente faz derivada, é aquilo que eu falei para vocês, né? A derivada é uma função que você dá para ela uma função, ela te dá outra função. Um operador, né? Você entra com uma função, ela te dá outra função. E a função que sai é a função que define, para cada ponto, a inclinação daquela curva de entrada lá. Beleza? Só que isso começa a ficar uma coisa muito complicada, cara. Tá? O que o engenheiro raiz fala? Pô, essa parada aqui não é inclinação? Eu vou escolher um ponto específico aqui dentro, por exemplo, esse ponto aqui, e vou calcular qual que é a inclinação, cara. E aí é uma coisa tipo isso aqui, ó. A inclinação nessa curva, nesse ponto aqui de VGS1, que eu estou chamando de VGS1, em cima da curva que eu escolhi como sendo a curva de um determinado VDS1, para poder gerar aquela curva ali, tá? Deu essa inclinação aqui. O que é essa inclinação? O GM. E aí, o que a gente está fazendo quando a gente começa a usar o GM? A gente esquece que essa coisa aqui ó, é não linear. E a gente começa a usar aquela reta ali no lugar dela. Por isso que o nosso modelo fica linear, porque a gente pega a coisa que é quadrática ou exponencial e transforma numa reta. O GM faz isso. Beleza? Só que olha que coisa, olha essa coisa. Isso tem que estar muito claro o tempo todo. Eu escolhi um ponto P1 aí qualquer, né? Vou marcar aqui, ó. Escolhi um ponto P1 para calcular a inclinação. Se eu escolher um outro ponto, sei lá, aqui, ó, P2 de azul, vai dar outra inclinação. Vai dar alguma coisa assim, ó, nesse exemplo aqui. Esse aqui é um outro GM. Esse aqui é um GM2. Esse é outro GM, é outra inclinação. Todo mundo tá vendo? É outro modelo, é outra reta, é outra inclinação, tá? Então, isso aqui a gente tem que estar muito atento o tempo todo, que é o seguinte, a escolha desse ponto P1, P2, onde que eu vou calcular a inclinação, vai determinar quanto que é o meu GM. Vai determinar quanto que é aquela inclinação. Beleza? Na hora que você vê graficamente aqui, fica óbvio isso, tá? Fica óbvio isso. Mas isso é o equivalente a dizer que a tensão de entrada DC, que é o que eu vou escolher aqui para o VGS, influencia o que vai acontecer lá no delta Vout. Por quê? Porque na hora que eu escolho a tensão DC, eu estou dizendo em qual ponto desses aqui é que eu vou trabalhar. Que é o que a gente vai chamar de ponto de operação. É esse ponto aí. É tipo, cara, qual é o VGS que você tá escolhendo para ser o DC? Em torno do qual você vai fazer a linearização. Se você escolher um ponto diferente, vai dar uma constante diferente, vai dar um modelo diferente, uma reta diferente lá, um GM diferente. Vai dar uma coisa diferente no seu sinal. Afinal, o ganho não é GM vezes alguma coisa, vezes a impedância de saída. Se eu mudar o GM, muda o ganho. Ok? Então, mudar o ganho quer dizer que muda o sinal de saída. Tá? Muda o sinal de saída. Pode ser que o sinal de entrada está igual. Mexi no DC, mudou o sinal de saída. Okay? Por quê? Porque mudou o GM. Por quê? Porque mudou a inclinação daquela reta ali, que é o que a gente está usando. Okay? Do lado de cá, no lado do VDS, mesma coisa. Na hora que a gente quer calcular o R0, o que era o R0? Vamos lá. O R0 a gente definiu como sendo delta ID, delta VDS, tensão e corrente nos mesmos terminais, o inverso disso, certo? Então repare, eu preciso ir lá e calcular a derivada da reta da curva ID no gráfico ID VDS, que é esse gráfico aqui, ó. Beleza? Então o que é o R0? O R0 é chegar aqui e falar, vou escolher um ponto, P1 aqui qualquer, que implica dizer que eu estou escolhendo um VDS e um VGS, que eu definir qual é a curva, qual daquelas curvas ali que eu estou usando, e eu vou calcular a inclinação dessa curva neste ponto em particular, nesse ponto P1, que é fazer uma coisa tipo uma reta aqui, ó. Beleza? E o que é o R0? O R0 é 1 sobre a inclinação dessa curva aí, é o inverso da inclinação dessa curva. Quando ela está muito deitada, quer dizer que o R0 é grande, né? Quando ela está muito em pé, quer dizer que o R0 é pequeno. Tranquilo? É o inverso a impedância é o inverso daquela derivada ali. Lembra sempre disso, tem esse menos 1 aqui, ó. Ok? É o inverso disso. Tranquilo? E aí repare, por que usualmente a gente não vai se preocupar tanto
com o R0 na hora, tipo assim, na hora de escolher a correct, o ponto de operação que a gente vai fazer, o R0 é do lado de cá a gente consegue ir olhando, mesmo meu gráfico não estando numa escala muito boa, que o R0 é mais ou menos independente do ponto de operação. Por quê? Porque se eu escolher esse ponto que deu essa inclinação e eu escolhi um outro ponto qualquer aqui, por exemplo, aqui, ó, na mesma curva, mas escolhi um outro ponto de operação verde aqui, P2, a inclinação vai ficar muito parecida. Ó. Isso quer dizer o seguinte, enquanto eu estou na saturação, no transtorno MOS, a escolha do ponto de operação não muda muito o R0. Não influencia muito o que acontece lá no sinal. Mas influencia muito aqui, ó, no GM. Ok? Então, normalmente o que a gente faz é mexer no ponto de operação para controlar o GM, porque a gente sabe que não bagunça muito o R0. Ok? Não bagunça muito o R0. Tudo bem? Como é que a gente controla o R0? Tá? Como é que a gente controla? A gente não vai ter muito esse controle usando o ponto de operação aqui, tá? O ponto de operação que eu digo aqui é o VDS, né? Que é andar da esquerda para a direita aqui nesse gráfico. A gente controla o R0 andando no VGS. Por quê? Na hora que a gente faz o gráfico, essa inclinação aqui é bem deitadinho quando o VGS está pequeno e ela fica meio assim, ó, quando o VGS está grande. A inclinação muda com relação ao VGS, mas ela muda pouco com relação ao VDS. Ok? Muda pouco com relação ao VDS, muda muito com relação ao VGS. Tranquilo? Então, repare. Eu escolho o VGS para escolher o R0. Eu escolho o VGS para escolher o GM. Escolher o VGS e andar daqui para cá, ó, nesse outro gráfico. Aqui é andar para cima e para baixo, né? Aqui é andar para a esquerda e para a direita, no gráfico de cima. Beleza? O VGS, querendo ou não, controla tanto o GM, muito o GM e muito o R0. Mas o VDS, repare, o VDS controla pouco o GM, controla pouco o R0. Então a gente vai se preocupar muito com controlar bem o VGS. Ok? Por isso que a tensão de entrada lá é importante, cara. A tensão DC de entrada é importante. Por quê? Porque o GM e o R0 vão depender fortemente desse cara aí. Tudo bem? Mas é isso que está acontecendo quando a gente está falando em GM e em R0. São os parâmetros do modelo de sinal. Pergunta. Nessa expressão que você deu para R0, que é ao invés da derivada aí, não deveria ter algum parâmetro que expressasse o VGS também? Porque você está considerando assim, a derivada parcial. Mas ele tem, vamos lá. Isso é uma boa pergunta. A pergunta foi o seguinte. Ô professor, na hora que você expressou o R0 lá, o R0 como sendo o inverso dessa inclinação, né? Devia ter algum parâmetro que refletisse a influência do VGS, é isso que você está falando, tá? Só que tem. Porque lembra que quando a gente calculou o R0, no caso do transtorno MOS, dava 1 sobre lambda ID de saturação, lembra disso? O ID de saturação é, qual é a corrente que eu estou operando aqui, ó? O ID SAT no ponto P1 que eu escolhi. Beleza? É isso aqui. Só que lembra lá, esse ID SAT, ele vai ser K sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado. Olha lá o VGS lá. Então ele está lá dentro. Tá vendo? Ele está lá dentro. Beleza? E ele está lá dentro e ao quadrado ainda. O que corrobora essa ideia de que influencia bastante lá no R0. A escolha daquele VGS. Tá vendo lá? E no GM, no caso aqui do transtor, tá? GM, que a gente calculou, era K VGS menos VTH. Foi o que a gente calculou até agora. Olha o VGS lá dentro, lá. Mas repare como não tem VDS nenhum dos dois aqui, na aproximação que a gente fez. Você desprezou, né, a modulação? Eu desprezei a modulação de canal, mas também naquela ideia gráfica ali, a gente percebe que o VDS não influencia muito nenhum dos dois, mas o VGS influencia muito os dois. Tá vendo aí? Beleza? Mas eu gosto de passar essa ideia gráfica também para ter... Tem gente que é muito visual, cara. Tipo, na hora que eu mostro o gráfico, o cara, clareia tudo, assim, imediatamente. Eu mesmo entendo
Na minha cabeça, quando eu estou fazendo esses circuitos aqui, eu sei resolver as contas, fazer aquela coisa toda, a álgebra dessa brincadeira toda. Aí, na minha cabeça, cara, é um monte de curva. É aquela curva que eu mostrei ali para vocês 3D, só que aquilo interceptando com a curva de outros transistores. Sacou? Aí a solução do circuito vai ser o quê? As linhas onde todas as curvas são interceptam com todas as outras. Ou os pontos, né? Onde isso acaba acontecendo. Beleza? Na minha cabeça funciona meio que assim. Por isso que eu mostro também esses gráficos aqui, porque na minha cabeça é o que está acontecendo. São as projeções. Tudo bem? Beleza? Acontece uma coisa parecida com isso no transistor bipolar. Os efeitos são muito parecidos, tá? Eu prefiro mostrar, na hora de abrir as contas, eu prefiro mostrar aqui no transistor MOS que as contas são um pouco mais simpáticas, são mais simples. É polinômio, quadrático. Tá? É um pouco mais simpático, assim, pra gente ficar discutindo isso. Mas completamente análogo ao que está acontecendo lá no transistor bipolar. Beleza? A única coisa que tem diferente do transistor bipolar é que ele tem um, entre aspas, tá? Um pequeno defeito, que é essa corrente aqui não é zero. É um pequeno defeito nele. Defeito entre aspas, tá? Porque a gente usa isso aí também para fazer coisa útil. Beleza? Mas é a única diferença. Tranquilo? Qualitativamente é tudo igual. Essa mesma discussão aqui. Tudo bem? Então lembrando lá, ó, no caso do transistor bipolar, tá? No caso do transistor bipolar, a gente calculou lá, o RP era beta sobre GM, o GM era IC no modo ativo dividido por VT, que era a tensão térmica, e o R0 era VA, que é uma constante, dividido por IC modo ativo. E repare, o VBE está aqui, o VBE está aqui, a corrente depende do VBE, e o GM tem a corrente, depende do VBE. Então repare que o VBE, nesse caso aqui, ó, controla os três caras, né? Influencia os três caras, os três parâmetros. O VBE é DC, a parte DC, que é o ponto onde eu estou escolhendo calcular esses caras, que é, se eu estou falando do GM, faço lá o VBE por IC, vou ter uma exponencial. O que é o VBE? Esse VBE que entra nessas contas aqui desses caras, tá? Qual é o ponto que eu escolhi aqui, ó? Qual é o ponto VBE1 que eu escolhi para fazer o modelo linear, para fazer a reta? Beleza? Se eu escolher outro valor de VBE, vai dar outra reta. Ok? E aí, o que é essa corrente IC modo ativo? É a corrente que aparece para aquele VBE que você escolheu ali, ó. Pronto. Tranquilo, simples assim. Beleza? Simples assim. Você escolhe a tensão, vai aparecer uma corrente, você pega essa corrente e joga lá nas coisas. A parte DC. Calcula os parâmetros. Tudo bem? Para o transistor MOS, a gente viu lá, vamos lá, ó. A gente calculou lá o que seria o RP, a impedância de entrada dele, né? Isso aqui tinha dado infinito, tanto é que a gente nem bota no modelo, a gente bota o circuito aberto lá na porta isolada, tá? O R0 deu 1 sobre lambda ID de SAT. E o GM, que a gente calculou, fez a derivada daquela coisa lá, deu K VGS menos VT. Esse GM aqui, no caso do transistor MOS, ele tem outras duas formulações que podem ser bastante úteis, tá? A primeira delas é perceber o seguinte, e aí é para o caso particular do transistor MOS, tá? Isso aqui é agora que eu vou fazer. Repara lá, ó, IDSAT é K sobre 2 VGS menos VT ao quadrado, desprezando modulação de canal, para simplificar minha vida aqui, tá? Repare uma coisa, eu posso chegar aqui e passar o 2 para o lado de lá e passar, isso aqui não é VGS menos VT vezes VGS menos VT? Eu posso passar um desses aí para o outro lado dividindo, e aí sobra K VGS menos VT do lado direito, que é o GM, né? Tá aqui, ó, que é o GM. Ok? E o outro lado lá vai ficar 2 vezes a corrente dividido por VGS menos VT. Uma releitura aqui da equação. Viu? Só fiz mexer de um lado para o outro. Eu identifiquei que o GM é isso daqui. Vou isolar aqui, ó, K VGS menos VT nessa daqui. Vou passar tudo que não é K VGS menos VT para o outro lado.
Sobrou isso aqui, ó. 2 vezes ID dividido por VGS menos VT. Tudo bem? Só mexer na equação, cara. Só álgebra. Não precisa olhar com essas caras assim, tipo, cara, o que está acontecendo? Não tem mistério, tá? Só que isso quer dizer que a gente vai poder escrever o GM como sendo 2 vezes IDSAT dividido por VGS menos VTH. Uma outra expressão. Uma coisa igual a outra. E tem uma terceira, que em geral, que eu, tipo, não sei porquê, tá? Mas é que eu, na prática, o que eu acabo mais usando. E eu juro pra vocês que eu não sei muito bem porquê. Eu não estou tentando sistematizar. Mas olha só. IDSAT K sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado. Repara que eu posso, do lado direito, multiplicar em cima e embaixo por K, para aparecer um K ao quadrado. Então vai ficar aqui, K ao quadrado vezes dividido por K. Tá na mesma ainda, eu multipliquei por 1. Beleza? E aí, repara aqui, ó, K ao quadrado, VGS ao quadrado, isso aqui é o GM ao quadrado, certo? Todo mundo tá vendo lá? Ó, o GM tá aqui, ó. O GM que a gente calculou, a derivada. Isso aqui é GM ao quadrado, tá? Então, se eu isolar essa parada aí, vai ficar o seguinte, GM é igual a 2K IDSAT d da raiz. Posso reescrever assim ainda. Raiz quadrada de 2 vezes K e D. Beleza? 2 vezes K e D. E aí, por que... Eu não sei dizer por que... Assim, não é que eu não sei dizer. Vamos lá. O que cada uma dessas expressões está me dizendo? Tá? Quando que eu uso cada uma dessas aqui? Quando é que cada uma dessas é útil? Tá? Repara só essa primeira aqui. Eu tenho como parâmetros, tá? Para o GM. O GM varia com o K, certo? Porque se eu mexer no K, mexe no GM. Bem óbvio aqui, ó. K. Não tá vendo? O GM varia com o VGS. Se eu mexer no VGS, mexe no GM. Se eu mexer no VGS, mexe no GM. Tem duas equações falando isso. Então depende do VGS. Se eu mexer no IDSAT, se eu mexer na corrente, isso quer dizer, se eu mexer no VGS, né? Que é o VGS que vai determinar essa corrente, mas se eu escolher mexer na corrente, mexe no GM, olha lá, ó. Mexe na corrente, mexe no GM, mexe na corrente, mexe no GM. Tá? Então repare, o GM é um cara meio complicadinho. Ó. Tem muita coisa que controla o GM. Ele varia com muita coisa. Tá? Ele varia com muita coisa. Tranquilo? O que normalmente a gente faz? A gente normalmente faz o seguinte. Trava duas dessas variáveis aqui e varia a terceira. E aí estuda o GM. Então, tem 3 equações, porque tem 3 parâmetros que você pode travar. Tem 3 parâmetros que você pode variar, estando os outros 2 travados. Tá? Essa que é a ideia essencial, beleza? Por que essa equação aqui é bastante útil? Porque ela vai me dizer como é que o GM varia quando eu variar a corrente de saturação. Tá? Como é que varia o GM quando eu variar a corrente de saturação. E aí eu vou mostrar para vocês. Normalmente a gente quer fazer o projeto ou com corrente constante ou mexendo na corrente. E aí se eu tiver corrente constante, esse IDSAT aqui vira constante. Beleza? Essa variável aqui. Tranquilo? Mas guarde essa ideia de que o GM você pode expressar ele de 3 maneiras diferentes. Tá? Lá no livro do Hazavi tem uns gráficos assim que eu nunca sei fazer direito, que nunca vi muita utilidade. Utilidade prática, tá? Não assim, tipo, também não estou desmerecendo o livro. Mas tem uns gráficos lá mostrando, quando eu travar uma variável, essas duas variáveis, o que acontece com o GM? Ele mostra lá. Aí tem uns gráficos que são tipo assim, tem os gráficos que é reta, tem um negócio que é tipo alguma coisa assim. Dá uma olhada nesses gráficos aí depois lá, que é o comportamento do GM em diferentes condições. Tá? Tem umas coisas que são meio foge um pouco da intuição. Tudo bem? Mas isso daqui é a ideia de ter... o que está acontecendo, como é que o ponto de operação está influenciando o sinal de saída. Beleza? Como que o ponto de operação, a tensão DC de entrada, está influenciando o sinal de saída. Ele influencia por meio dessas constantes aqui, do GM, do R0, do RP. Beleza? Essa é a discussão. Seguindo ainda. Então vamos lá. Agora,
A gente vai querer entrar numa... deixa eu, inclusive, fazer uma conta aqui. Que é uma conta... Tem uns pedaços que eu vou, inclusive, falar assim, isso aqui dá pra ver que é mais ou menos isso, eu não vou ficar resolvendo, porque não vale muito a pena a álgebra que precisa pra resolver, tá? Mas qualitativamente vocês vão perceber o que está acontecendo. Repara uma outra coisa que é o que está acontecendo, que é o que a gente faz quando a gente está fazendo esses modelos todos aqui, tá? O circuito que a gente analisou primeiro foi esse, né? O fonte comum. Fonte comum é um circuito muito feliz, porque ele é fácil de analisar analiticamente, tá? Apesar do que vocês digam que as contas ficam difíceis, que é chato, às vezes você não consegue repetir o que eu estou fazendo aqui, mas ele é razoavelmente simples analiticamente, tá? Então vamos lá. Ó. Repare uma coisa. A gente fez todas as contas para esse cara aqui, considerando que estava na saturação, né? Mas pode ser que esse transistor não esteja na saturação, certo? Inclusive, vai ter hora que a gente vai usar ele fora da saturação. Tá? Vou mostrar aqui agora o que acontece. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece com a tensão de saída em todos os modos de operação. Por quê? O que eu quero fazer, tá? Eu quero fazer o que a gente chama de curva característica, que é falar o seguinte, para todas as tensões de entrada, o que acontece com a tensão de saída? Pode ser? Eu quero dizer é o gráfico dessa coisa aqui, tipo, dada qualquer entrada, o que acontece com a saída? Beleza? Porque repare, até agora a gente não fez isso. Vou mostrar o que a gente fez depois que eu plotar esse gráfico aqui. Vai ficar muito nítido o que é que a gente fez, aquelas coisas de ganho e tal, aquela coisa toda. Tá? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa, o transistor pode estar em corte, né? O transistor pode estar em corte, tá? Repare que o Vin é o VGS do transistor. Então, quando o Vin está abaixo, eu estou em corte. Quando eu estou abaixo do VT. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo, Thiago? Tranquilo? Quando o meu Vin está baixo, o meu VGS está baixo. Se eu estiver abaixo do VT, eu fico em corte. Vou considerar só a tensão DC aqui, tá? Depois eu mostro o que acontece quando a gente coloca o sinal. O que significa colocar o sinal, tá? E aí vai aparecer um gráfico aqui que tem todo o livro de eletrônica. Ele aparece super complicadão porque ninguém mostra como é que constrói o gráfico. Eu vou mostrar o passo a passo como é que constrói o gráfico, tá? E aí vocês vão olhar e falar... Na hora que você vai ver que o gráfico lá é tipo um montão de coisa assim, que fica super complicado, sacou? É porque ele tem vários eixos coordenados. Mas depois, quando você entende a construção, você fala, essa parada faz muito sentido. Isso é coisa de engenheiro raiz mesmo. Você vai ver que é bonito, tá? Então vamos lá. Se eu tiver em corte, ID igual a 0. Repare que o Vout sempre será, tá? Sempre será VDD menos IDRD. Sempre será. Isso é lei de Kirchhoff, isso aqui é lei de Ohm, né? Não tem nem segredo. Ok? Não tem nem segredo. Sempre será. Quando eu estou em corte, o ID igual a 0 me diz que o Vout é igual a VDD. Substituir 0 aqui, vai dar VDD. Tudo bem? Quando que acontece isso? Quando o meu VGS for menor do que o VT. Só que o meu VGS é o Vin nesse caso aqui. Então quer dizer que quando o meu Vin for menor do que o VT. Então quer dizer o seguinte, ó. No gráfico, VTH. Deixa eu marcar aqui, ó. Isso aqui é uma reta assim, VCC. Começa aqui. Tá. Todo mundo de acordo? É isso aqui. Esse pedaço aí é isso. B. Quando eu estou na saturação. Quando eu estou na saturação, ID é igual a K sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado. Vou fazer sem modulação de canal, só para simplificar um pouco mais, vocês entenderem conceitualmente o que está acontecendo, qualitativamente, tá? Isso vai dar, ó, Vout é igual a VCC menos RD K sobre 2 Vin menos VTH ao quadrado. Nenhum segredo até aqui, certo? Vamos lá, ó, vamos olhar o que é esse gráfico aí. Repare que estou fazendo o gráfico plotando com Vin, tá? Vin ao quadrado, então todo mundo concorda que é parábola, certo? Parábola. Menos inclinação para baixo, todo mundo de acordo? Inclinação para baixo, tá? Na tensão Vin igual a VT, essa parte aqui, ó, dá 0, fica igual a VCC. Então quer dizer que é uma parábola, inclinação para baixo,
e ela passa nesse ponto aqui, ó. Ela conecta naquele primeiro segmento. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Beleza. Quando que isso aqui é verdade? Para quais condições? Primeira delas, para VGS, que é o Vin maior do que VT, maior ou igual, tanto faz, maior do que VT, e ao mesmo tempo, VDS maior do que o VGS menos VT, certo? Tem que acontecer as duas coisas. Tem que acontecer isso aqui e tem que acontecer isso aqui. Todo mundo de acordo? O VDS é essa tensão aqui, ó. Que é igual ao Vout nesse exemplo. Por isso que eu digo que analiticamente é simples. Tá? Igual ao Vout. Então, vamos lá. Ó. Substitui. Quem que é o Vout? É isso aqui. VDD menos RD K sobre 2 Vin menos VTH ao quadrado tem que ser maior do que Vin menos VTH. Ok? Divide dos dois lados por Vin menos VTH. E por que isso é seguro fazer aqui? Porque dividir por zero dá problema. Tá? Dividir por zero dá problema. Por que aqui é seguro? É garantido que é seguro. Porque só vai ser verdade isso que a gente está fazendo quando o Vin for maior do que o VT. Então, Vin menos VT vai ter sempre maior que zero. Então, é seguro fazer essa divisão por zero. Lembra sempre o que você está fazendo, tá? Atenta sempre o que você está fazendo. Beleza? Dividiu dos dois lados. Eu vou apagando aqui para poluir menos, tá? Vai sumir esse cara e aqui do lado de cá vai dar 1. Tudo bem? Aqui eu vou fazer vou resolver isso aqui para duas variáveis diferentes. A primeira delas que me interessa, que é o Vin, para eu saber qual a faixa até onde isso aqui vai, tá? E para o RD, mas vamos lá. Primeira delas, se eu isolar o Vin aqui nessa equação, eu vou ficar com Vin menor do que 2 vezes RD K VCC menos 1 mais VTH. O que está escrito aqui? Tudo bem? Tá certo? Tá certo, né? Tá. O que está escrito aqui? Que essa equação que a gente derivou aqui, ó, do Vout, vai ser verdade para todos os Vins entre VT e VT mais alguma coisa. Que coisa? Essa coisa toda aqui, ó. Que não me interessa o valor exato, tá? Mas entendendo que eu sei quanto que é o K do meu transistor, eu sei quanto que é o VCC que eu escolhi no circuito e eu sei quanto que é o RD que eu estou colocando lá. Então quer dizer que vai até um valor aqui, ó. Bom. Beleza? Então vai ter uma faixa aqui entre VTH e esse VTH mais um delta aí. Tudo bem? Nessa faixa aqui, parábola com cavidade para baixo, conecta ali naquele ponto que a gente viu. Então alguma coisa assim, né? Parábola com cavidade para baixo, até chegar aqui. Todo mundo de acordo aí? Todo mundo de acordo? Antes de fazer a última parte. Nessa desigualdade, eu posso isolar o RD. E aí a gente fica com a seguinte desigualdade. RD tem que ser menor do que 2 vezes 2 sobre K, VCC menos 1, dividido por Vin menos VTH. Eu nunca usei essa quantidade aqui do jeitinho que ela está aqui em nada na minha vida. Exceto para uma coisa, para saber o seguinte. Para manter o transistor na saturação, tem um limite até o tanto que eu posso aumentar esse valor desse RD. Lembra, o ganho depende desse RD, né? GM vezes Zout. E a gente aproximou por o Zout por RD aqui, não foi? A gente supondo que o R0 era muito maior que o RD. Ok? E por que eu fiz aquela hipótese? Porque eu já sabia de antemão que o RD tem um upper bound, ele tem um limite superior. Para manter na saturação, eu não posso botar um RD no meu circuito maior do que essa quantidade que está aqui, ó. Que depende do VCC que eu escolher, que depende da tensão DC que eu botar na entrada, depende. Mas uma vez escolhido isso, tem um limite para o RD que eu posso colocar. E aí, se eu quiser aumentar o ganho, eu posso aumentar o RD. Mas eu posso ir aumentar o RD até o limite desse ponto aí, ó. Na hora que passa desse ponto, significa o quê? O transistor vai sair da saturação. Se eu botar um RD grande demais, sai da saturação. Isso quer dizer sempre o seguinte, essa quantidade aí diz. Se você botar um RD grande demais, vai sair da saturação.
Se você está fazendo um circuito lá qualquer, você precisa que ele esteja na saturação. É uma fonte comum desse aí, tá? Ou baseado nele. E o seu circuito, você não está conseguindo colocar ele na saturação, uma boa tentativa é diminuir o valor daquela carga que você está botando ali, ó. Porque vai levar ele mais para a saturação. É isso que está escrito aí. Beleza? O valor, esse valor específico, tá? 2 vezes VCC menos 1 dividido por K, V em menos VT. Eu nunca calculei esse número aí na minha vida. Mas o fato de saber que o RD tem um limite superior, ele vai guiando outras decisões. Que é, eu preciso mexer no circuito. Eu não estou conseguindo saturar meu transistor. O que eu faço? Diminui o RD, diminui sua carga. Diminui. Okay? É isso que essa equação está dizendo para você. Ela te dá um guia para projetar alguma coisa. Professor, diminui quanto? Sei lá, cara, bota pela metade, vê se resolve. Não resolveu, bota metade da metade, vê se resolve. Não, resolveu metade, mas agora meu ganho ficou muito pequeno. Aumenta um pouquinho. Aumenta aí 30% agora desse novo valor, 20%, sei lá, vai mexendo. Ok? Essa que é a ideia. Tudo bem? Se tiver no triodo, e essa daqui que a conta pode ficar muito chata, tá? Eu meio que vou só indicar para vocês. Vamos lá. No triodo, o Vout vai ficar VCC menos RD vezes K vezes Vin menos VTH vezes VDS, que é o Vout nesse caso aqui. Vout menos Vout quadrado sobre 2. Ok? Repare que eu posso dividir dos dois lados da equação por Vout. Certo? Posso dividir dos dois lados da equação por Vout. Por que é seguro fazer isso? Porque estou entendendo que meu gráfico, aqui no meu gráfico, não vai bater no zero aqui. Repare que eu estou daqui aqui, onde eu estou começando, né? Repare que eu estou falando, estou fazendo a hipótese que o Vout não consegue chegar no zero. Se ele não conseguir chegar no zero, estou seguro. E ele não consegue mesmo, tá? Na vida real aqui, ele não consegue mesmo, beleza? Posso dividir dos dois lados por Vout. Eu não vou resolver porque não dá para resolver analiticamente, tá? Tem que ficar jogando valores e resolvendo numericamente. Mas vamos lá. Uma indicação. Se você cortou essa parada, do lado de cá vai dar 1, isso aqui dá VCC dividido por Vout. Esse Vout vai cortar, esse ao quadrado vai cortar. E aí vai ficar uma coisa que é Vout mais 1 sobre Vout. Meio que a função. Por isso que você não consegue isolar o negócio direito. Beleza? Por isso que você não consegue isolar aqui o Vout. Tá? Muito bonitinho. Só que repare, essa curva que está implícita aqui é 1 sobre Vout. Proporcional 1 sobre Vout. Tudo bem? Proporcional 1 sobre Vout, tá? Proporcional 1 sobre Vout é alguma coisa assim, né? A curva 1 sobre x é assim, né? 1 sobre x é assim, ó. Ok? A curva inversa do x. Por isso que vai ficar, a coisa lá fica com concavidade para cima, assim, ó. Essa que eu estou desenhando do lado de cá. Beleza? Eu não vou fazer a conta, porque a conta também é um pouco chata, mas também não tem muito segredo. Por quê? Porque para corte era entre 0 e VDH. Para estar na saturação tinha que ser entre VTH e VTH mais um delta. O que sobrar é triodo. Ok? E aí repare o que aconteceu. Repare numa coisa. E é o que eu aviso para todo mundo tomar muito cuidado. Tá? Na hora que a gente está plotando esse gráfico aqui, ó, VDS por ID, primeiro fica andando do 0 para cima, né? No VDS. Primeiro vai para o triodo, depois vai para a saturação. E aí você tem uma tendência a sempre pensar, sempre que eu quero ir para a saturação, tem que passar pelo triodo. Mas isso não é verdade. Porque aqui nesse gráfico, acabei de mostrar para vocês que é, ó, triodo, saturação, Desculpa, volta, corte, saturação, triodo. Se eu estou aqui no amplificador, eu começar com a tensão 0, ele começa em corte, eu vou aumentando a tensão, vai direto para a saturação. Aí eu vou aumentando a tensão, ele passa para o triodo. Ok? É isso que está escrito aí. Tudo bem? É isso que está escrito aí. Todo mundo de acordo? É isso que está escrito aí.
a gente fez aquele modelo de sinal, o que foi que a gente fez? Vamos lá, vou fazer o gráfico grande aqui agora. Mesmo gráfico, tá? Ó, V-in, V-out. Vou tentar fazer ele grande aqui assim, alguma coisa... Ele é alguma coisa assim, tá? O que a gente fez quando a gente calculou aquele modelo de sinal? Repare que isso aqui é o que a gente está chamando de modelo de grande sinal, né? Tipo assim, em contraposição ao de pequeno, tá? Para todas as tensões V-in, é isso aqui, o comportamento do transistor. O comportamento não linear dele. Quando a gente fez o modelo de sinal, a gente fez duas coisas. Primeira, eu falei, vou fazer tudo na saturação. Lembra que eu falei isso? Falei, vou derivar o modelo de pequenos sinais na saturação. E eu ainda falei para vocês, tem algum modelo equivalente no triodo, tem um modelo equivalente no corte, não me interessa aqui. Não é o que a gente costuma usar. Não, a gente não costuma fazer. Saturação é essa parte aqui do meio. Ok? Na hora que a gente fez aquilo, a mesma discussão que a gente teve aqui agora há pouco. Eu escolho um ponto de operação e calculo a inclinação da curva lá do ID naquele ponto específico que eu escolhi. Okay? Eu escolho um VGS, eu escolho um VDS, vou lá naquela curva, naquela superfície 3D que eu mostrei para vocês, escolho um ponto e calculo como que é a inclinação numa direção, como que é a inclinação na outra direção. Ortogonais aos eixos. Beleza? Aí vai dar o GM, o R0, aquela discussão que a gente teve aqui há poucos minutos atrás. Na hora que eu estou fazendo modelos de pequenos sinais, e aí eu calculo o circuito equivalente, quando a gente faz isso, ó, saio desse circuito para aquela coisa, né? Que era assim, fonte corrente, R0, RC. Quando eu faço isso aqui, o que eu estou fazendo? E é isso que é importante ter em mente. O que a gente estava fazendo aqui? O que a gente estava fazendo é falar o seguinte, eu vou escolher um V em DC aqui, eu vou escolher um ponto aqui, um V em DC aqui, qualquer, e eu vou linearizar meu circuito em torno desse ponto. Eu vou calcular a inclinação da minha curva aqui, ó, dessa curva aqui, que é a curva completa do amplificador, em torno desse ponto. E aí o que a gente fez foi falar o seguinte, então tá bom. Em torno desse ponto, essa coisa aí, ó, é uma reta tipo isso aqui, ó. Parecida com essa reta aí. E aí a gente falou o seguinte, o amplificador não é... Eu vou ignorar que o amplificador é essa curva branca aí. Porque ele é assim. E eu vou falar, que é aqui, ó, curva branca. E eu vou falar, em vez de fazer usar a curva branca que é complicada, que é não linear, que é cheia de pedaços, não sei o quê, eu vou considerar que o meu amplificador é isso, ó, que é a reta vermelha. O que é o ganho do amplificador? O que é o ganho? Não é derivada do Vout em relação ao Vin? É essa inclinação aqui, ó. A inclinação aqui, ó, vai me dar direto o ganho. Direto. O ganho é a derivada dessa curva aí. Num ponto específico que a gente escolhe, que a gente chamou de ponto de operação. Viu lá? Repare como é importante o ponto de operação. Se eu trocar o ponto de operação aqui, ó. Se eu falar, não, eu não vou operar em torno do V em 1, não. Eu vou operar aqui, ó. Sei lá, aqui, nesse ponto. Aí minha inclinação vira alguma coisa assim, ó. Olha lá como é que mudou meu ganho. Ok? Como é que mudou meu ganho? O que normalmente a gente quer fazer? A gente quer chegar aqui e encontrar o ponto de máximo ganho. Encontrar nessa curva aí o ponto de máximo ganho. Ok? No simulador fica mais fácil de fazer, porque a gente consegue plotar exatamente essa curva branca, pedir para ele fazer a derivada, ou aproximar essa derivada aí, e aí a gente vê onde é que dá o máximo daquela curva. O simulador faz isso pra gente. E aí a gente fala, beleza, então vou operar aqui que é o ponto de máximo ganho. Ok? Isso normalmente é o que a gente quer fazer. Uma segunda coisa que a gente quer fazer, que na maioria das aplicações práticas que eu presenciei, que eu trabalhei, eram mais importantes do que ter máximo ganho. Máximo ganho é uma coisa boa, tá? Muito ganho é uma coisa boa normalmente. E por que é bom ter muito ganho? Lembra a primeira parte inteira que a gente discutiu de amplificador operacional, aquela coisa toda? Só funciona aquelas realimentações quando a gente tem muito ganho. Por isso que é bom, eu quero meus amplificadores com muito ganho. A gente nunca vai operar, nunca é uma palavra muito forte, mas
A gente não faz esses amplificadores para operar assim, ó, malha aberta que nem eu estou fazendo para vocês. A gente faz eles para botar em alguma malha de realimentação. E eu preciso de muito ganho. Ok? É bom que a gente tenha muito ganho. Tá? Mas ganho é fácil de resolver. Eu posso fazer vários estágios, tá? Eu posso chegar aqui, fazer vários estágios e ir resolvendo. Ganho é razoavelmente fácil de resolver. Tá? É razoavelmente fácil de resolver. Boto vários amplificadores, uma cascata deles. Tá? É razoavelmente fácil. Uma coisa que não é tão fácil, tá? É o que a gente vai chamar de excursão de saída. O que é excursão de saída? Tá? Excursão de saída é o seguinte. Aí deixa eu botar limpo. Excursão de saída é o seguinte. O meu sinal de saída, na hora que eu plotar aqui, ó, sei lá, no tempo, vou fazer no tempo, tá? Vout. Na hora que eu olho o meu Vout, ele vai ter uma tensão máxima e uma tensão mínima, que é o que aquele gráfico está dizendo pra gente, né? Ó, vamos lá. Vin, Vout. E a curva tá assim. Isso quer dizer o seguinte. A tensão de saída está limitada entre esse teto aqui e esse piso aqui. O que esse gráfico está dizendo é, cara, sua tensão de saída não consegue ficar acima desse valor aí, V máximo, e não consegue ficar abaixo desse V mínimo. Não consegue, simplesmente não consegue. Tá? Então quer dizer o seguinte, se eu botar aqui meu sinal, ele excursiona aqui dentro de uma faixa e eu não consigo sair dessa faixa. O que acontece se eu tentar excursionar mais do que essa faixa? O que acontece se eu tentar forçar meu sinal a sair da faixa? Tá? Ele vai distorcer. E é isso que acontece a distorção. Na hora que eu faço um seno, eu vou fazer em vermelho o que eu gostaria que meu sinal fizesse. Tá? Em vermelho, imagina que eu quisesse que meu sinal fizesse isso, ó, com o meu ganho. Imagina que é isso que eu gostaria, é isso que eu estou forçando lá com o ganho. Só que, como tem esse problema de excursão do sinal, meu sinal vai fazer o seguinte, dentro da faixa, beleza, bonitinho, ó. Vai copiar o que está acontecendo. Fora da faixa ele não consegue, aí ele fica limitado aqui, ó. E aí fica essa coisa azul aí. E se era um seno, essa coisa azul não tem nada de seno mais, né? Distorceu tudo, ó. Gerou uma tonelada de harmônico. Começa a gerar um monte de distorção. Isso que é a distorção. Ok? Isso aí é que é a distorção. Ok? O que a gente está chamando de máxima excursão de saída? É tentar maximizar o tanto que meu sinal consegue, a amplitude que meu sinal consegue andar aqui, sem distorcer. Ok? E aí eu vou dar a regra do dedão para vocês, que é bem tranquila, tá? Imagina que seu sinal é um seno. Imagina que seu sinal é um seno. Ele vai ficar entre, sei lá, andando nessa faixa aí. Vout aqui. Sem distorcer. Se eu entrar seno, eu quero continuar saindo seno. O que acontece se eu chegar e botar meu ponto de operação, meu DC, para excursionar aqui, ó, em torno disso? O que eu estou dizendo é o seguinte. Quando o sinal precisar descer, ele vai ter muita faixa para descer, né? Sem bagunçar. Só que na hora que ele for subir, ele tem pouca faixa para subir. Então, se eu entrar com seno, o seno de saída vai ficar limitado, sem distorção, a essa amplitudezinha aqui, né? Ele fica limitado pelo lado que tem a faixinha mais estreita. Mesma coisa se eu botar muito para baixo. Ó. Se eu botar muito para baixo e não admitir distorção, meu sinal vai ter que ficar pequenininho aqui, ó. Fica limitado a esse cara aqui. É isso que a gente está dizendo. Vamos lá. O que é esse ponto aqui, ó, em torno do qual a tensão excursiona? É o ponto de operação da saída do amplificador. É o Vout DC do amplificador. Isso aqui é o Vout DC do amplificador. Ok? É o Vout DC, que depende do Vout, do Vin DC, né? Que é aquela F1, sei lá, F qualquer coisa que eu desenhei ali atrás, alguns minutos atrás. Beleza? Normalmente a gente quer máxima excursão de saída. Para quê? Para ter o maior sinal possível na saída. Porque não adianta nada eu ter muito ganho e eu não conseguir fazer o sinal ficar grande. Ok? Para o sinal ficar grande, não basta ter muito ganho. Tem que ter muito ganho e tem que ter espaço para o sinal excursionar. Se o sinal não consegue andar para cima e para baixo, tipo, não adianta falar muito ganho. Ok? Onde que é o melhor lugar para ter máxima excursão de sinal aqui? Botar mais ou menos no meio, né? Tá? Então, o melhor lugar, assim, primeira coisa que a gente tenta fazer, tá?
é chegar aqui e colocar a tensão de saída mais ou menos no VDD sobre 2. VCC sobre 2. Mais ou menos. Que é mais ou menos o lugar onde dá a máxima excursão. Não é exatamente esse lugar, mas já faz isso que vai ficar bom. É tipo isso. Fica mais, assim, a conta se simplifica absurdo e já chega muito perto do que é o bom. Ok? Então o que a gente normalmente quer fazer? A gente chega aqui e fala: enquanto meu sinal de saída não estiver em VDD sobre 2, eu nem vou medir meu ganho. Isso aí é o que você vai fazer no laboratório. Ou já fez, ou não sei como é que estão os experimentos. Mas vou fazer um circuito desse aqui. Primeira coisa que você faz: monta aqui do jeito que está. Bota uma fonte de tensão aqui. E vai aumentando a tensão, medindo a tensão de saída. Descer, tudo descer. Multímetro lá, pá. Tá? Voltímetro, não tem nada de osciloscópio aqui nessa brincadeira. Vai aumentando a tensão de entrada. A sua tensão de saída, eventualmente, vai começar a cair aqui, ó. Na hora que ela chegar mais ou menos no VDD sobre 2, você para, vê o quanto que é a tensão de entrada e anota o quanto que você precisa botar na tensão de entrada. Eu vou mostrar na aula que vem como que gera a tensão de entrada. Uma tensão de entrada específica. Algumas técnicas, tá? Mas normalmente é isso que a gente vai fazer. Montou teu amplificador lá. Tá tudo montado já com a polarização, coisa toda. Não tá aparecendo muito o ganho que você queria na saída. O que é a primeira coisa que você vai fazer, cara? Você pega o multímetro, o voltímetro lá, descer, e mede quanto que tá a tensão de saída, cara. Se a tensão de saída estiver muito alta ou muito baixa, descer, tá? Descer, tudo descer. Se estiver muito alta ou muito baixa, tá ruim, velho. Tipo, não tem muita conversa. Você tem que mexer onde? Mexer no VIN de entrada descer para poder ajustar seu sinal. Seu ponto de operação. Quando não arrumar isso, não tem conversa. Não tem conversa. Pode ficar mexendo em ganho, mexendo em resistor, pode mexer o que você quiser, que não vai ter conversa. Ok? Não vai ter conversa. Ok? Tudo bem, gente? Tá? E na hora que a gente fez aquela... Como é que está o sinal de entrada aparecendo aqui? Para fechar aqui, é o gráfico que normalmente a gente vê nos livros, tá? Olha só o que está acontecendo. Estou fazendo aqui V-in. Estou fazendo V-out. Minha curva, vamos imaginar que seja alguma coisa assim. Alguma coisa parecida com isso, tá? Aquela curva lá, característica, entrada e saída do amplificador. Beleza? Na hora que a gente está fazendo um amplificador, vamos lá, primeira coisa, linear, que é o que a gente estava fazendo aqui, que é o escopo da disciplina. A gente está escolhendo mais ou menos operar aqui, certo? No VCC sobre 2. Mais ou menos no meio do caminho aqui, ó. Aqui era VDD, aqui é VDD sobre 2, mais ou menos. A gente está escolhendo operar aqui, para máxima excursão de saída. Ok? Para a tensão de saída poder andar para cima e para baixo o máximo possível. Isso implica que a tensão DC de entrada tem que ser essa tensão aqui, ó, que eu não sei, eu vou chamar de V-in 1, que eu não sei o valor, mas tem um valor específico aí, para um dado amplificador. Ok? Ainda, a gente está chegando lá e falando, opa, em vez de usar essa curva aqui, eu vou fazer a linearização, fazer a derivada dessa curva, fazer uma reta passando por esse ponto. E essa reta é que vai ser o meu amplificador, que é o que a gente fez no modelo de frequência final. Então eu estou fazendo aqui meio que uma reta. Pum. E aí essa reta é o amplificador agora, para todos os efeitos. Beleza? Então vamos lá, ó. O sinal de entrada. O sinal de entrada vai ter que ser vai ser, né, V em 1 mais o ΔV, certo? O que a gente fez, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar e falar, opa, vamos definir uma faixa aqui dentro, aqui, onde essa minha aproximação linear está razoavelmente boa. Porque à medida que eu vou saindo mais para lá, ó, vai errando muito, né? Vai ficando muito diferente isso daqui, ó. O que é do que da minha aproximação, tá? Então eu vou ter uma faixa aqui qualquer, que eu estou marcando aqui em vermelho, onde tá essa aproximação da reta tá mais ou menos bom, mais ou menos boa, ok? Essa aproximação, o que normalmente a gente faz é manter na saturação, tá? Manter na saturação implica operar aqui perto desse joelho também, tá? Mas
normalmente tipo, já é uma boa coisa. Tá? Perto da saturação. O sinal de entrada vai ter que excursionar dentro dessas linhas aí verticais que eu tracei. O sinal de saída, em contrapartida, ele vai ter que excursionar aqui, ó, na projeção dessas retas aqui para lá, né? Por quê? Esse ponto de entrada gera essa saída. Esse ponto de entrada aqui gera essa saída aqui aproximadamente. Tudo bem? E aí onde é que aparece o sinal de entrada? Vamos lá, ó. Eu vou plotar no tempo, tá? Eu vou fazer um eixo aqui, ó. Em cima daquele V1 vai ser meu eixo do tempo lá, ó. Pá. Ok? Então repare, o tempo está andando aqui para baixo, na entrada. Se o sinal aumentar ou diminuir, o que vai acontecer? Cada pontinho desse aqui vai projetar na reta e vai bater para cá, certo? Então, na saída, a minha reta lá, no tempo, tá assim, né? Deixa eu fazer de outra cor aqui. Fazer de amarelo. Fica assim, ó. O eixo do tempo. Na saída. Tudo bem? Você pode projetar lá para o outro lado, mas normalmente aparece assim nos livros, tá? Então vamos lá, ó. Na saída, o meu sinal de entrada subiu, essa coisa inversora, né? Subir é para cá, né? Ó, vou marcar aqui, ó. Para cá é mais, para cá é menos, tá? Vai ficar, porque o negócio tá rotacionado aqui, pode bagunçar. Vamos lá, não se perde. Pro lado direito aqui é mais, pro lado de cá é menos. Pro lado direito aqui, ó, no gráfico tá apontando para baixo, é o lado das tensões positivas em relação ao V1. Pro lado esquerdo lá daquela linha é tensões negativas em relação ao V1. Ok? É mais ΔV ou menos ΔV. Tá? Aqui é mais ΔV, né? E para o lado de cá é o menos ΔV. Tudo bem? Só para ficar bem nítido aí. Pro lado de cá na saída, tá acontecendo o seguinte, ó. Aumentou ΔV, essa parada é menos GM alguma coisa, então diminui. Subiu, desceu, subiu, por aí vai. Ok? Primeira coisa que você tem que atentar, que normalmente as pessoas não se atentam para um fato, que depois você percebe, ele é óbvio, ele é trivial, mas pode bagunçar pra caramba, tá? Eu vou marcar aqui de vermelho, por falta de cor. Os pontos onde essa coisa aqui cruza no zero, eles viram meio que referências aqui pra gente, né? Essas distâncias aqui, tá? São as mesmas distâncias que estão aqui, ó. Você vê que eu desenhei bem fora de escala, né? Tá? Mas olha só, se aqui era T0, T1, T2, qualquer coisa, aqui é o mesmo T0, T1, T2, T3, por aí vai. Ok? Mesma coisa. Se eu traçar um em cima do outro lá o gráfico, que é o que normalmente você vê no osciloscópio, você vê só assim, ó, T, e aí pra lá você vê VIN e Vout, né? Um vai estar, sei lá, o verde, cadê o verde? Tá aqui. Um vai estar assim, o outro vai estar assim, ó. Alguma coisa assim. Ok? Ah, mentira. Peraí, já menti, tá? Assim, no osciloscópio normalmente vai estar assim, porque você está desprezando o DC. Mas se tiver com acoplamento DC, vai estar assim, ó. Tempo. Vai ter um determinado DC, sinal de entrada. Então, o seu sinal de entrada vai estar, sei lá, vai estar aqui, ó. Que é aquele V em 1 ali. V em 1. O sinal de saída está em outra tensão, né? Ó, tá em torno do VDD sobre 2. Então, teu tensão de saída tá, sei lá, imagina que o VDD sobre 2 está aqui. Tá assim, né? Caraca, agora fica difícil de desenhar. Alguma coisa assim, tá? Vout excursionando em torno do VDD sobre 2. Se você botar no osciloscópio com acoplamento DC, é isso aqui que você vai ver. Beleza? Normalmente no livro de eletrônica a gente mostra isso daí. O cara não tinha osciloscópio, cara. É isso que você tem que pensar.
E mesmo quando a gente tinha osciloscópio, às vezes nem tinha um transistor pra ficar lá brincando, tipo, que nem a gente tem aqui, compra lá por centavos. Era um negócio caro no começo, sacou? Aí o cara tinha que dar um jeito aqui, ó, de raciocinar sem essa treta toda. Beleza? Quando a gente fez o modelo de pequenos sinais, o que a gente fez foi isso, ó. Aproximar o amplificador por essa reta aqui. E a gente botou o eixo em cima de onde as coisas estão excursionando, bem em cima do VEN1 aqui. Cadê meu cursor? Bem aqui em cima do VEN1, tá vendo? Foi onde a gente escolheu o zero dele. E na saída, o zero bem em cima onde ele está excursionando. Quando a gente faz o modelo de pequenos sinais, só aparece esses senos aí, né? Não aparece os pontos DCs. Mas o ponto DC é extremamente importante. Ok? Extremamente relevante, extremamente importante. É isso aqui isso aí é o que está acontecendo. Eu gosto muito dessa figura aí, cara. Eu faria uma tatuagem dessa figura, eu até penso em fazer uma ainda. Assim, seria muito nerd, assim, mais nerd do que as que eu já tenho, mas assim, tá? Porque isso aqui, pô, isso aqui tem, cara, isso aqui é muito elegante, é muito bonito, cara. É muito elegante. É muito maneiro. Sacou? Agora vocês entenderam porque vocês viram construindo cada coisinha, o que foi acontecendo. No livro, normalmente, no livro não tem vídeo, né? Tipo assim, no livro, pá, tá lá a figura. Ele começa a falar da figura. Você fala, cara, que porra é essa? O que tá acontecendo? Tá? Agora dá pra sacar o que tá acontecendo lá. É isso que tá acontecendo. Quando a gente fez o modelo de pequenos sinais, a gente olhou só o seno verdinho e o seno amarelinho. Usando os zeros do jeito que eu escolhi ali. Só que a gente escondeu, a gente jogou fora. Onde que a linha está posicionada? Se é mais a linha verde, mais para a esquerda ou mais para a direita, essa linha verde aqui, mais para a esquerda ou mais para a direita. Na linha amarela, se ela está mais para cima ou mais para baixo. A gente jogou fora essa informação quando a gente fez o modelo de pequenos sinais. Mas você repara que é extremamente importante essa informação para saber o que está acontecendo. Isso que é o ponto de operação. Isso é a discussão do ponto de operação. Ok? Para fechar. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês como que eu, de fato, vou lá no circuito e escolho esse ponto, tá? Eu boto um resistor assim, boto uma fonte assado e tal. O que eu faço mesmo no circuito? Essa foi a discussão conceitual. O que tem que acontecer? Tá? Como é que vira no circuito? Vou mostrar a partir da aula que vem. Tá? Para aqueles amplificadores que a gente foi fazendo. E algumas possibilidades, que aqui é onde mais tem coisa para trabalhar, no ponto de operação. Tá? E é meio que onde a gente encerra a disciplina. Mas para mostrar uma outra coisa aqui é o seguinte, voltando aqui no V in, V out, tá? Vocês fizeram, todo mundo aí já fez circuitos digitais, sistemas digitais, né? Circuitos digitais, circuitos lógicos, sei lá, alguma coisa dessa natureza aí. E aí lá vocês tinham uma porta lógica lá que era inversora, né? Entra 0 sai 1, entra 1 sai 0. Lá em circuitos digitais era uma caixa preta mágica, assim, tipo, você sabe que entra 0 sai 1, você sabe que entra 1 sai 0. Tá? Eletrônica é onde a gente implementa essa coisa. Tá? Como que a gente implementa essa caixinha preta aqui em particular? Tá? Opa, a minha curva não é assim? Primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher alguma coisa para representar o zero dentro do circuito. Para falar, ó, essa coisa é o zero. Que normalmente a gente faz escolher uma tensão baixa, perto do zero. Se eu escolher o nível lógico zero como sendo 0 volts, e eu escolher o nível lógico 1 como sendo, sei lá, VDD volts, mais ou menos um erro, tá? Ó, mais ou menos um delta que eu vou admitir de erro. 0 volts mais ou menos 1 volt, por exemplo. Tudo que tiver entre 0 e 1, vou admitir como 0. VDD mais ou menos um delta. Tudo que tiver entre VDD e VDD menos 1, por exemplo. Ok? Uma faixa. Opa! O que é o zero aqui? Vamos lá. Ó. Na entrada, o zero é uma faixa aqui, certo? Isso aqui é o zero. Ó. Na entrada, o que é o 1? O 1 é uma faixa aqui, ó. Nos extremos. Fazendo essa escolha nos extremos. O que acontece na saída? Na hora que entra 0, sai 1, né? Então, tá vendo? Na hora que entra 0, sai 1. Na hora que entra qualquer coisa aqui nessa faixinha vermelha aqui, ó, projeta pro lado de lá, vira 1. Tá na tensão alta. Na hora que entra 1, sai 0. Então, se eu restringir a operação desse mesmo circuito, esse aqui, esse é o mesmo circuito que a gente acabou de fazer, tá? Se eu restringir a operação dele na entrada, repare que é só o que eu boto na entrada.
Se eu escolher o que eu boto na entrada, só muito pertinho do 0 volts, ou só muito pertinho do VDD, isso aqui é a porta lógica, inversora. Direto, sem tirar nem pôr. A operação não linear dele é essa porta lógica aí. Se eu pegar o mesmo circuito, em vez de fazer isso, na entrada eu falar assim, não. Meu sinal de entrada vai ficar só nessa faixa aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte, minha saída vai ficar nessa faixa toda aqui, ó. Que vai projetar, né? Ó, isso aqui projeta para cá, o do que está do lado de cá projeta para cá. Que é o que a gente acabou de fazer. Esse cara vai funcionar como um amplificador linear. E linear por quê? Porque essa coisa parece com uma reta, ó. Parece com uma reta. Muito parecido com uma reta. Quanto mais parecido com uma reta, melhor. Beleza? Então, repare. O mesmo circuito. O exato mesmo circuito. Você usa para fazer o amplificador. Você usa para fazer a porta lógica. Por isso que eu falo, lá no começo, acho que eu devo ter falado isso na primeira aula aqui. Amplificador, porta lógica e filtro é a mesma coisa. Do ponto de vista do circuito. Qual é o circuito particular? Como é que eu junto lá resistor com transistor, transistores, não sei o quê? Como é que eu junto eles? Filtro, amplificador e porta lógica é o mesmo circuito. O mesmo circuito eu vou poder usar como filtro, como porta lógica, como amplificador. O que muda, né? O que muda é o que eu boto o que eu apresento na entrada para ele. Para cada um desses três caras. Porta lógica, eu estou trabalhando só nos extremos. Estou fazendo essa operação bem não linear aqui, bem nos extremos. As entradas. Tem nada no meio. Amplificador, normalmente a gente vai operar no meio, nesse meio aí, a faixinha azul aí que está marcada. Normalmente é o que a gente faz com o amplificador. E filtro. Filtro, quando a gente começa a trabalhar no meio e vendo o que acontece quando eu vario a frequência. Ok? E aí a gente vai poder fazer filtro passa baixo, filtro passa alto, aquela coisa toda. Tá? Mas, filtro, amplificador e porta lógica, do ponto de vista aqui de material, aí pensando no material, o que vai estar lá na placa, lá dentro do chip, é o mesmo circuito. Não tem muito... Isso é bom, tá? Quanto menos circuito tiver, mais fácil a gente trabalhar. Não tem muita conversa. Não tem muitas coisas. Eletrônica não é uma coisa assim muito... É muito rico, etc e tal. Tipo, você tem muita coisa, cada circuito é muito rico. Mas não tem muitos circuitos, assim, tantos quanto a gente imagina. Tá? Tem poucos circuitos. Se eu mostrar para vocês, só tem 3 amplificadores. Tá? Só tem 3 amplificadores. Porta lógica tem mais, mas é um princípio geral, faz todas as portas lógicas. Um princípio geral. Tá? Pergunta, filho. Dá pra pegar uma porta NAND sem mexer no CI e usar como amplificador? Eu acho que a resposta é não, mas por que é não? É uma pergunta interessante, eu nunca... Eu vou desenhar a porta NAND aqui, mas o... Não, calma. A minha resposta, a pergunta foi o seguinte. Dá para pegar a porta NAND do jeito que está lá no CI e usar ela como se fosse um amplificador, certo? Sem explicar por quê. Mas a porta NAND ela vai ser alguma coisa assim. Não é assim a implementação que a gente usa hoje, CMOS. Provavelmente na última aula eu vou discutir o que é CMOS com vocês, tá? Mas usando a mesma ideia que a gente fez aqui agora, tá? A porta NAND, ela é... Eu preciso... como é que era a porta NAND mesmo? Ela é... AB barrado. Ela é alguma coisa assim, né? 0011, 0101. Aí ela vai ser 0 aqui, 1, certo? É isso aí, né? Então preciso sair nível lógico alto. Só pode sair nível lógico baixo quando tiver dois sinais altos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. E esse aqui é o princípio básico, tá? Repare que um transistor faz essa inversão, né? Ele pega 1 e transforma em 0. Se eu usar 2 transistores, eu vou poder pegar os 2 uns e transformar num 0. Parece fazer sentido, né? Eu vou fazer essa conexão aqui, tá? Sem explicar muito. Por que esse cara aqui é a NAND? Beleza? Se eu pegar um transistor, foi o que a gente fez aqui, ó.
Eu consigo pegar um 0 e transformar em 1, eu consigo pegar 1 e transformar em 0, certo? Aqui eu tenho 2 1s e eu quero transformar num 0, certo? Então eu preciso... Parece que, assim, meio que pensando desse jeito, então vou precisar de 2 transistores. Beleza, é isso mesmo, tá? Para transformar o 1 num 0, eu peguei o sinal e passei ele para cá, certo? Foi isso que a gente fez. Então eu tô pegando meu sinal passando para cá, pegando meu sinal passando para cá. Parece fazer sentido, sim. Eu estou repetindo o que a gente fez. Beleza? Botei uma pilha aqui desses caras, tá? Por que que isso aqui de fato é a NAND? Porque é o seguinte, se qualquer um desses 2 transistores estiver em corte, a corrente aqui vai ser 0. Se um deles estiver em corte só, qualquer um deles 2, tá? Tiver em corte, essa corrente vai ser 0, essa corrente vai ser 0, a queda de tensão em cima do resistor vai ser 0, quer dizer que aqui vai aparecer VCC, certo? Então, se o M1 estiver em corte, a saída é 0. Se o M2 estiver em corte, a saída é 0. Se o M1 e o M2 estiverem em corte, a saída é 0. Concorda? Como é que eu boto o corte os dois? É só botar a tensão baixa aqui, né? Ó. Abaixo do VT, não é? Porque o VGS vai estar baixo. Certo? E se eu botar a tensão alta nos dois aqui, VDD, ó, perto do VDD. VDD. Os dois vão estar conduzindo. Se os dois estão conduzindo, vai ter uma corrente aqui, vai ter uma queda de tensão, essa tensão aqui vai abaixar. Ó. Aí vai sair perto do 0. Essa é a expectativa. Eu não calculei completamente, tá? Então, no circuito lá dentro, uma possibilidade é ter isso aí, ó. É ter esse circuito aqui, lá na porta NAND. Ok? Uma possibilidade é fazer a NAND assim. Ah, dá para fazer isso... Dá para fazer isso aqui ser um amplificador? Dá para fazer isso aqui ser um excelente amplificador. Em eletrônica 2, inclusive, eu mostro esse circuito aqui, inclusive. Dá para fazer ele com altíssima impedância de saída. Altíssima impedância de saída. Excelente, dá para fazer um excelente amplificador com isso. Tá? Agora, é um pouco mais chato de operar, porque primeiro eu tenho que chegar aqui e botar um V-bias aqui, escolher uma das entradas, uma das duas para ser entrada de sinal, tá? Normalmente a gente escolhe de baixo. Aí por motivos que lá em eletrônica 2, se você fizer, vai ver com mais detalhe, tá? E aí a gente bota o nosso sinal aqui, ó, delta VIN. Ok? Então, dá para usar a porta lógica como amplificador? Dá, mas tem que saber meio que o que está acontecendo lá dentro para saber melhor o que está acontecendo. Isso entendendo que a porta lógica é feita com transistores, porque dá para fazer as portas lógicas a partir de diodos. Inclusive as primeiras lógicas eram feitas com diodos, tá? Com diodo não dá para fazer um amplificador. Então tem que saber o que está acontecendo lá dentro do chip para poder falar, tá? É porque é o seguinte, não, é porque aqui não tem isso. É tipo assim, tem outra coisa ali em cima, tá? Normalmente não é um resistor, mas dá para fazer com resistor. Mas é que é o seguinte, na hora que a gente... Eu calculei para vocês, né? Isso aqui era R0, certo? A impedância? A impedância ali, ó, é R0. Na hora que eu faço 2 transistores, tá? A pilha. E eu olho a impedância aqui. Isso daqui fica R0 mais GM vezes R0. Fica... GM vezes R0 vezes R0. Vira 2R0... Isso aqui. Vira 2R0 mais GM vezes R0 vezes R0. Que é, cara, é muito mais impedância do que eu tinha antes. É muito mais que o dobro. Isso aqui é 100 vezes maior, 1000 vezes maior. Por quê? Porque tem um ganho, ó, GM vezes R0. Tem um ganho multiplicando o R0. Essa coisa que a gente consegue aumentar em 1000 vezes a impedância fazendo isso. Que é o que a gente chama de cascode. Eu não vou entrar em detalhe aqui nessa disciplina, por que é isso, como é que entra. Mas essa topologia aqui aumenta muito meu ganho. Entendeu? Então a gente consegue aumenta muito minha impedância de saída. Então a gente consegue aproveitar isso e fazer muito ganho. Beleza? Convido a fazer a disciplina de eletrônica 2, tá? Bem interessante. Eu acho que no semestre que vem vai ser com Camargo. Mas convido todo mundo a fazer a disciplina. Tudo bem, gente?